Se você quer entender como o topo do sucesso pode se transformar na ruína mais profunda, e descobrir o segredo espiritual para proteger as suas próprias conquistas e o seu chamado, você precisa assistir a este vídeo até o final. Você vai compreender a anatomia da autossuficiência através da história daquele que tinha tudo para ser o maior líder de sua geração, mas acabou consumido pelas próprias sombras. Você deve assistir a isso agora porque o mesmo erro silencioso que derrubou o primeiro rei de Israel continua derrubando grandes potenciais todos os dias no mundo moderno. Não espere o silêncio do céu para perceber que está caminhando na direção errada. Entenda agora o aviso urgente que a história dele deixou para a sua vida. O solo de Israel estava cansado de juízes e de lideranças provisórias. O povo olhava para as nações vizinhas e cobiçava o que via: a pompa, a força militar, e, acima de tudo, a figura centralizadora de um rei. Eles queriam um monarca visível para lutar suas batalhas, esquecendo-se de que o próprio Criador era o seu protetor. E foi no clamor dessa insatisfação que a história de Israel mudou de rumo, abrindo espaço para a ascensão e a trágica queda de um homem chamado Saul. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, Saul não buscava a coroa. As Escrituras o apresentam inicialmente como um jovem tímido, encarregado de procurar as jumentas perdidas de seu pai. Ele era fisicamente impressionante, mais alto que qualquer outro homem em sua terra, sobressaindo-se dos ombros para cima. Havia nele uma promessa de força e imponência que saltava aos olhos. Quando o profeta Samuel o ungiu em segredo, e mais tarde quando foi apresentado publicamente diante do povo, o clamor foi unânime. Israel finalmente tinha o líder que os olhos humanos desejavam. O início de seu reinado foi marcado por vitórias legítimas e pelo toque do Espírito de Deus, que transformou o coração daquele jovem camponês em um homem de guerra. Saul liderou com bravura, defendeu as fronteiras contra os filisteus e amonitas, e unificou as tribos sob uma única bandeira. A força que antes se escondia na timidez agora se manifestava no campo de batalha. No entanto, o verdadeiro teste de um rei em Israel não residia na habilidade de sua espada, mas na extensão de sua obediência. A autoridade de Saul não era absoluta, ela estava subordinada à palavra profética e à lei divina. Ele foi estabelecido para ser um canal da vontade do Altíssimo, e não a fonte dela. Mas o poder secular e a pressão das circunstâncias começaram a corroer a base de seu caráter. Em um cenário de iminente batalha, vendo o exército se dispersar e a demora de Samuel, Saul tomou para si um direito que não lhe pertencia: ofereceu os holocaustos, invadindo o ofício sacerdotal. Ali, na impaciência de Gilgal, a rachadura em sua armadura espiritual foi exposta. A pressa humana tentou atropelar o tempo do Senhor. O declínio de Saul não foi repentino, mas uma sucessão de escolhas onde a conveniência política e o medo do povo prevaleceram sobre a ordem direta do céu. Ao poupar o rei dos Amalequitas e o melhor do despojo, disfarçando sua desobediência sob o pretexto de um sacrifício, Saul ouviu de Samuel as palavras mais cortantes de sua vida: que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Naquela noite, a coroa permaneceu em sua cabeça, mas o reino já havia sido rasgado de suas mãos. O que se seguiu foi o retrato doloroso de uma alma abandonada pela graça que a sustentava. Um espírito de angústia e melancolia passou a atormentar o monarca, que via inimigos em cada sombra. O surgimento de um jovem pastor de ovelhas, que derrotou o gigante que o próprio exército temia, acendeu em Saul uma chama destrutiva de inveja. O rei que deveria proteger seu povo tornou-se um caçador de seu próprio servo. A obsessão em manter o trono a qualquer custo cegou Saul para a sua verdadeira missão. Ele não lutava mais contra os inimigos de Israel, lutava contra o próprio propósito de Deus, tentando assassinar o futuro que já havia sido determinado. Os anos de perseguição e paranoia culminaram no isolamento mais profundo que um líder pode experimentar. Com a morte de Samuel e o avanço avassalador do exército filisteu, Saul se viu diante do terror da guerra sem nenhuma resposta do céu. O Senhor não lhe respondia nem por sonhos,
nem por profetas, nem pelo Urim. O silêncio divino era o eco de sua própria e antiga desobediência. Em um ato de desespero que selou seu destino espiritual, o rei que outrora havia expulsado os adivinhos da terra disfarçou-se e caminhou na escuridão até a cabana de uma necromante em Endor. Aquele que havia começado seu reinado ungido pelo profeta de Deus terminava sua jornada buscando orientação nas trevas. O clamor à sombra na calada da noite foi a confissão final de sua falência espiritual. Ele havia trocado a luz do altar pela ilusão do oculto. O desfecho no Monte Gilboa foi a materialização da tragédia que já havia ocorrido em seu interior. Ferido pelos arqueiros filisteus, vendo seus filhos caídos ao seu redor, incluindo o nobre Jonatas, Saul contemplou o fim de sua dinastia. Para evitar a humilhação nas mãos dos incircuncisos, o primeiro rei de Israel lançou-se sobre a sua própria espada. A morte de Saul é um paradoxo melancólico. Ele começou a vida procurando jumentas perdidas e encontrou uma coroa. Terminou a vida tentando segurar a coroa e perdeu a si mesmo. Ele foi o rei que o povo pediu, a personificação do que acontece quando a aparência e a força física são colocadas acima da integridade do coração. Seu legado permanece nas páginas sagradas como um monumento à advertência. O carisma sem caráter e o talento sem obediência apenas preparam o cenário para uma queda mais dolorosa. Saul provou que é possível estar cercado de majestade exterior, ainda assim, viver na miséria de uma alma distante de Deus. A trajetória de Saul estende uma sombra longa, mas ela serve para realçar, por meio do contraste, o plano soberano que se desenvolvia nos bastidores da história. Enquanto Saul representava o desejo do povo por um rei segundo os padrões das nações, o Senhor já estava preparando um pastor segundo o seu próprio coração. A grande diferença entre Saul e seu sucessor não foi a ausência de falhas, pois ambos erraram gravemente. A diferença crucial residiu na reação diante do confronto. Quando Saul foi confrontado com seu pecado, ele buscou desculpas, culpou o povo e implorou para manter as aparências diante dos anciãos. Ele estava preocupado com a sua própria glória e com a manutenção de seu status político. Ele retinha o erro com a mesma força com que segurava o cetro. O erro de Saul nos ensina que a autossuficiência é o veneno da liderança espiritual. No momento em que o líder passa a acreditar que o seu poder vem de sua própria estatura, de sua própria inteligência ou do apoio da multidão, ele começa a cavar a sua própria ruína. Que a memória de Saul, o filho de Quis, nos recorde que a verdadeira coroa de um homem é a sua fidelidade no oculto. Pois, no fim, mesmo o mais alto dos reis não pode se sustentar quando decide caminhar longe da presença daquele que governa sobre todos os tronos e todos os corações. Se a história de Saul te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.